Doutor Ivo, prazer te receber aqui no ExpressoCast. Prazer é todo É, meu. a gente sabe que a área de psiquiatria, a medicina em si, ela é muito abrangente e dentro da sua área de atuação, a gente se depara com muitos temas, assim, às vezes que talvez fique muito no imaginário das pessoas, mas às vezes não tem um conhecimento ali realmente base, né, para poder entender várias questões em relação à mente humana. E assim, para a gente do ExpressoCast é um prazer te receber aqui, até para a gente poder falar um pouco sobre isso, o doutor expor e trazer conhecimento para a gente, de modo geral. O doutor poderia se apresentar, falar um pouquinho da sua formação? Sim, claro. Eu sou formado pela Universidade de Franca e sou psiquiatra pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, após a minha formação, atuei em São Paulo, em Jundiaí. Já trabalhei bastante no serviço público através do NASF e foi um serviço também que me agregou muito, né, para os dias atuais. Eu trazer os conteúdos, né, de vivências que eu já tive com diferentes tipos de pessoas, de pacientes e de profissionais que enriquecem muito a área da psiquiatria. E conforme a gente for conversando aqui, né, o nosso bate-papo, eu vou destrinchando também essa questão da multiprofissionalidade, interdisciplinariedade também dentro da psiquiatria, Uhum. né, e de que forma que isso se conecta, se abraça. E sobre a psiquiatria, eu diria que até como a medicina no geral, a gente tem que tentar hoje, nos dias atuais mesmo, resgatar, né, aqueles temas até de Hipócrates, aquela medicina mais hipocrática ali por volta de 400 antes de Cristo, mais ou menos, Uhum. que a gente acaba vendo, né, muitos absurdos aí através das redes sociais. Isso eu digo que eu vejo pela psiquiatria e também aí como formas de tratamento inovadoras, mas ao mesmo tempo resgatando esses conceitos, né, hipocráticos, né, primum non nocere, né, primeiro Uhum. a gente não fazer o mal ao nosso paciente, também relacionados à alimentação, dentro do contexto de saúde mental, que Hipócrates já falava isso lá atrás. Uhum. E eu vou fazer aqui alguns arcos temporais, né, em cima da medicina, e paralelamente à psiquiatria, que é a minha área, para a gente poder ter um diálogo bem mais construtivo, que vai além da psiquiatria, que é centrado no indivíduo, Uhum. né? E de que forma que o psiquiatra e a equipe multiprofissional deve atuar em cima de caso a caso. Legal. É assim, eu tenho várias curiosidades e, por exemplo, tem vários temas que, inclusive, hoje em dia está muito em alta. Por exemplo, é, a questão do Uhum, borderline, porque eu acho que ficou mais evidente a questão do border por conta de algumas celebridades específicas que hoje, assim, uma boa parte da população que às vezes acompanha ou sabe ali por cima, sabe de algumas celebridades que tinham e ficou muito marcado as consequências, talvez, de um não tratamento. Eu posso uhum, até citar alguns assim para a gente florear um pouquinho, mas, por exemplo, a Amy Winehouse, uhum, a questão da história dela, de que ela era uma garota, que a gente sabe que o Border, qualquer coisa o doutor me corrige, o Border, ele tem, como se ele tivesse um foco direcionado e é como se ele tivesse uma pessoa de exemplo. Ele se espelha muito na outra pessoa, e aí ela tinha isso com o pai dela no início. uhum, O pai dela era músico, acho que de jazz ou blues,
e ela cresceu nesse meio e ela se descobriu e se desenvolveu ali como cantora e tal, e ela virou o ícone ali da música que ela virou, Uhum. ganhou Grammy e tal. E aí, na fase dela mais adulta, e já no auge da carreira, ela se apaixonou por um rapaz e o foco saiu do pai dela e foi para esse namorado, barra marido, Uhum. e esse marido, ele meio que tinha envolvimento com drogas e meio que foi levando ela para esse mundo e até chegar no que ela chegou, assim, dela falecer, o declínio da carreira dela, ela não se, ela se perder como artista de certa forma, Uhum. assim, aquele declínio. A mesma coisa a gente percebe com a Britney Spears, que ela tinha algumas características assim, teve o lado realmente de se desenvolver e tal, e hoje, de certa forma, ela meio que desfragmentar a personalidade dela. Uhum. Era uma pessoa que no começo ali dos anos 2000, 90, ela passava muita força, aquela coisa meio que de mulher empoderada, né, mulher forte, de Sim. personalidade, ao mesmo tempo meio meiga e tal, mas foram acontecendo situações durante a vida dela que foi meio que minando e já existia ali algo e chegar ao ponto de meio que desfragmentar a personalidade dela, de hoje realmente as pessoas que acompanhavam ela naquela época olha ela hoje e não consegue mais identificar a mesma pessoa, como se fosse duas mulheres diferentes, como se a que existisse dentro dela meio que tivesse morrido. E eu acho que na questão de celebridades hoje, assim, essas duas eu acho que acaba evidenciando muito esse lado border. Sim. E contextualizando, né? E aqui o objetivo não seria eu colocar os critérios diagnósticos para borderline, porque senão ficaria muito enfadonho o papo, mas o que de forma a gente consegue ver o borderline, né, na prática, no consultório? Geralmente são pessoas que têm e sofrem, né, por isso que é o transtorno de personalidade borderline. Para ter o sofrimento, né, para ter o transtorno em si, precisa ter o sofrimento, prejuízo em diferentes esferas da vida, âmbito social, familiar, é, de relacionamentos interpessoais ali com esposa, esposo, namorado, namorada e no trabalho, né, diferentes contextos. O que chama muita atenção, né, no borderline é essa questão de oscilação do humor muito abrupta Uhum. e extremamente reativo ao que acontece ao seu redor. Não é, o que chega muito para a gente é qual que é a diferença entre o borderline e o transtorno bipolar, né? Existem alterações aí que são parecidas, mas em contextos temporais, né, que a gente consegue delimitar, acabam sendo diferentes. O borderline ele tem mudanças abruptas de humor de acordo, pode ser com minutos, questões de baixo limiar a frustrações do Uhum. dia a dia, questões também muito arraigadas que aquele vazio interior, o border ele expressa muito isso e que muitas das vezes ele não reconhece. E um ponto que eu gostaria de entrar, né, para a gente fazer um gancho, é Uhum. quando um bom profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, deve intervir através de perguntas e pertinentes a aquela temática. No caso do border, se por acaso o paciente não me expressar essa questão de vazio crônico que ele sente desde a adolescência, desde a infância, de repente eu posso pescar através de outros sintomas que ele vem me trazendo. E o transtorno borderline, ele
pode estar muito associado aí com vários outros transtornos psiquiátricos, né? Depressão, maior predisposição também à ansiedade, a autoimagem, né, que o borderline, ele se preocupa muito e às vezes até de forma exagerada em relação à imagem corporal. Então é muito comum a gente ver borderline com bulimia, né, com transtornos dismórficos corporais, justamente por essa questão de quem eu sou, né? Quem eu vou me espelhar. O border ele fica É nesse o espelhamento. limiar, sim, esse limiar. Border é fronteira, Uhum. ali que quase na psicose, tá? Por isso o termo border. Eu diria, né, até que alguns pacientes borderline a gente não consegue enquadrar perfeitamente em critérios ali dentro da psiquiatria, nos CIDs, nos manuais, nos guidelines, porque parecem, entre aspas, ornitorrincos. Você já viu um ornitorrinco? Uhum. Você olha, tem um bico, que parece de pato, tem pelo, parece de um mamífero, ao mesmo tempo ele vai ter uma pata, né, que parece de um animal aquático, tem um rabo estranho, e aí? Né? O que a gente faria? Primeira coisa, resgatar esse paciente através da escuta. Isso é essencial. E, num primeiro momento, a gente lançar a mão, né, da questão da medicação, Uhum. né, para dar um conforto também. Mas ao longo do tratamento, isso eu digo não somente para o border, mas também para outros transtornos de personalidade e transtornos mentais diversos, a gente trabalhar muito com a psicoeducação. Psicoeducação dirigida para o contexto do paciente. Então, eu já trabalhei no SUS, eu trabalho em consultório particular, e cada paciente tem a sua esfera de vivência, cada paciente tem a sua cultura, né? E eu acabo explorando isso a favor do paciente. Voltando à questão das perguntas direcionadas, né? Isso, um bom profissional da área de saúde mental deve dirigir o paciente e esses questionamentos, eles não podem ser vistos ali como uma inquisição, porque são contextos adequados que a gente Uhum. faz alguma pergunta que em determinados momentos, se a gente tivesse perguntado antes, poderia ter sido até adoecedor. E o questionamento adequado, aquela pergunta-chave, ela é terapêutica assim como uma medicação. Tá? E também toda a esfera de vínculos que essa pessoa tem. Hobbies que ela possa ter, a linguagem com que eu vou me comunicar com essa pessoa, isso é importantíssimo. O acolhimento, essa escuta, Uhum. isso fazendo um link lá com o Hipócrates, que eu citei no começo desculpa, da entrevista, mas atualmente, né, voltando aí, século XXI, Uhum. quais são os grandes paradoxos, né, que a gente vê? Borderline, transtornos depressivos recorrentes, TDAH. Existe um excesso de informação inverídica, né, que acaba sendo publicado e é danoso, né? E cabe ao profissional filtrar esse tipo de informação de forma mais adequada possível para o paciente. E isso que a gente se norteia ali, que eu me norteio como profissional com uma medicina mais individualizada, Uhum. sem abandonar, né, toda a cultura, a história, os vínculos desse paciente e adotando também a multidisciplinariedade.
O que eu estou querendo falar? Existe alguns contextos de pacientes, de pessoas que chegam até mim, até nós, que são casos extremamente complexos, né? Podem ser casos até psicóticos. O psicótico, ele foge da realidade, ele vai ter um juízo crítico da realidade corrompido, vai, não vai estar ali apto a tomar decisões por si só. Uhum. A forma de fala, a forma com que eu me dirijo a um paciente psicótico também vai ser diferente. Existem essas nuances e é o que muito eu estava conversando com um colega esses dias. O quanto que a gente está amparado na psicopatologia. Porque o cerne, antes de eu indicar uma medicação para a pessoa, é eu compreender a psicopatologia naquele contexto. Que tipo de pergunta eu vou fazer para esse paciente? Qual a forma com que ele lidar com os problemas externamente? Uhum. Dentro, né, do exame do estado mental, né, a gente percebe, né, nuances ali na voz do paciente, às vezes alguma interpretação errônea de situações que ele já colocou. Voltando ao border, tem a questão muito central, também como cerne, a ambivalência afetiva, né, do amor ou ódio, É muito e extremo. muito extremo, e isso, ele fica perdido, Uhum. né? E É uma, assim, você acha que, por exemplo, no caso que eu citei, por exemplo, uhum, e que a gente sabe que acontece com milhões de pessoas que têm o diagnóstico, às vezes não têm o diagnóstico, inclusive, a gente sabe que na parte de psiquiatria tem muito caso de paciente que passa uma vida sem receber o diagnóstico, assim, na saúde de modo geral, né? sim, Mas assim, passa a vida sem ter um diagnóstico, uma avaliação, uhum. e às vezes vai descobrir lá na frente. Você acha que, por exemplo, nesses casos, por exemplo, da Amy ou da Britney Spears, se elas tivessem tido o diagnóstico na adolescência, por exemplo, na infância, e tivessem realmente sido acompanhadas, a trajetória teria sido diferente? Poderia ter sido diferente. E, no entanto, a gente também avalia, né, o contexto, né, no caso a gente sabe as histórias das duas, mas as pessoas que estavam ao lado delas. Por quê? Determinados padrões, né, como o Aham. border, ele pode atrair pessoas que vão utilizar como instrumento. E o border ele acaba sendo, de certa forma, um pouco flexível de acordo com isso. O Pode border se chegar, entrega se totalmente, né? entrega. É uma questão de despersonalização, né? É o ponto. É. E quando a gente aborda isso com o paciente, muitas das vezes ele não reconhece. E a gente tem que puxar o gatilho ali de questões que ele já viveu. Muitas das vezes o borderline ele tem eventos traumáticos desde a infância. Então é comum, de certa forma, a gente ouvir abusos, tanto físicos, verbais, em diferentes camadas, Uhum. de pessoas próximas e de forma repetida. Isso gera uma casca na pessoa. Então, a pessoa ela fica muito vulnerável a agentes estressores e parece que a qualquer momento é como se fosse uma rosa. Você tem a parte ali das pétalas, a parte vermelha, a parte intensa, só que você tem um espinho. Da forma com que você aborda o paciente borderline, de repente você pode pegar a rosa no espinho. E isso gera um grande debate, né, entre até os próprios psiquiatras. Isso eu estou também trazendo uma questão importante que muitos profissionais da área de saúde mental, infelizmente, não sabem
lidar com o paciente borderline. Esses são casos muito complexos e que a gente realmente precisa estender a mão e saber o cerne, a origem desse sofrimento todo, Uhum. tá? E não é só através da medicação. E aqui voltamos o parênteses daquela medicina de precisão, né? A medicina de precisão, ela não vai voltar somente para a questão de, como é muito publicado na mídia, né? Vamos pedir teste genético, fármaco genético para todo mundo, para poder avaliar qual medicação, qual o melhor tratamento para esse paciente. Isso soa como algo muito apelativo, né? Uhum. Porque o paciente ele vai ter a história. Você tem contextos genéticos, né, que são intrínsecos da pessoa, e contextos ambientais, tá? Que eles, de certa forma, moldam a expressão desses genes. Que aí a gente entra no campo da epigenética. Um Uhum. exemplo muito comum, que já apareceu comigo no consultório. Paciente com transtorno de ansiedade e generalizada. Doutor, cheguei aqui com esse teste farmacogenético e aqui está falando que eu não, meu organismo ele não se dá bem com essa medicação que eu estou tomando. Mas você toma ela tem quanto tempo? Ah, 5 anos. Como que você está? Estou bem, estou estável, estou conseguindo trabalhar. Então, qual que é o motivo que você fez esse teste genético, farmacogenético, né? Porque envolve uma série de fatores, né, que o indivíduo ele vai estar sujeito e que vão moldar de forma epigenética a forma com que ele lidar com a medicação, com o estresse diário. Isso aqui eu poderia ficar conversando com você horas, Aham. de conceitos mais aprofundados de psicofarmacogenética com a psiquiatria e às vezes até psicanálise, né? Porque muitas pessoas falam, né? Alguns profissionais falam, nossa, mas cadê a intersecção? Existe intersecção nisso, claro, né? E como que você consegue conceber um paciente complexo, das suas mais variadas esferas de transtornos psicóticos até um transtorno de ansiedade Uhum. leve, ah, às vezes multifacetados, ali, dependendo da forma, já utilizou várias medicações e nunca dá certo. Como que está o contexto, o âmbito familiar desse indivíduo? Como que está a comunicação, né? Isso também voltando para a sua área. Como que está essa questão da verbalização desse paciente, a escuta, né, Uhum. ali das pessoas próximas. Que tipo de profissional essa pessoa já passou, qual tipo de terapia já utilizada, porque isso acaba transformando muito o nosso filtro, meu filtro de psiquiatra, para tentar reiniciar, resetar toda aquela história incompatível, às Uhum. vezes até diagnósticos errôneos, né, que podem acontecer. Por exemplo, como eu disse, o transtorno bipolar, ele pode vir aí também paralelo aos sintomas de borderline, é uma confusão que os pacientes eles trazem para a gente, e que até nós, psiquiatras, dependendo do perfil do paciente, podemos ali se deparar com situações muito delicadas. E nada impede também de que os dois sejam sobrepostos. Tá? Aí é uma questão mais complexa ainda, de Uhum. diagnóstico mais, mais desafiador, tanto para a gente dar para o paciente, mas também como de que forma que eu vou
tratar isso a nível individual. Doutor, uma questão assim, o doutor comentou em relação à internet hoje, as informações que existem, e algo que eu percebi que talvez banalizou um pouquinho o narcisismo, o termo narcisista, porque virou meio que um xingamento, né? Assim, a pessoa ela tá Sim. brava com outra, aí às vezes termina uma relação ou algo assim, e aí vai sempre denotar para outra pessoa ali, porque a fulano era narcisista e tal, mas assim, não Uhum. existe um diagnóstico, por exemplo, às vezes as pessoas usam como um xingamento, de certa forma, Uhum. mas a gente sabe que o narcisismo em si é algo extremamente complexo e que tem características específicas, né, o transtorno. Sim, com certeza. E um narcisista, Qual a característica principal, as principais, que seria realmente de um narcisista? o narcisista, ele vai ter como foco ele próprio, né? Ele se sobressalta, ele sente o superior ali na Ele se sente, pirâmide. ele é o eu, é o foco no É eu. o eu, tá? Uhum, E ele vai fazer ali de tudo para que seja afirmado esse eu de forma muito categórica. o ego exagerado. Sim, e dificilmente, eu até hoje nunca peguei um paciente espontaneamente que venha procurar um psiquiatra para tratar o narcisismo. Uma coisa curiosa, porque a pessoa ela se sente bem, ela acha que ela está certa fazendo determinadas posturas, Uhum, que acaba que no contexto familiar, de amizades, relacionamentos, aquilo não é desdobrado para a pessoa, ela não consegue afunilar, não uhum. consegue ter, às vezes, uma empatia um pouco mais adequada a determinados contextos. Uma vez que, assim, algo que eu vi sobre a questão do narcisismo, e o doutor pode me falar se está certo ou não, às vezes dá para você perceber, não que não existe como só o psiquiatra vai dar o diagnóstico, mas assim, às vezes num dia a dia, você percebe algumas coisas que talvez seriam um sinal de alerta ou de Uhum, observância. A questão de você estar conversando com alguém e às vezes você está falando algo e a pessoa ela meio que te corta e fala por cima uhum, e meio que não dá a mínima porque você estava falando antes. Às vezes uma situação ou outra que exige ali um intercâmbio ou uma ajuda, a pessoa ela meio que priorizar ela e deixar a pessoa para trás, aquela uhum. coisa de talvez uma falta de empatia ou de se importar com o outro e a questão dela sempre ser a prioridade em qualquer Sim, situação, em qualquer tipo de relação de pessoas. sim. E aí onde é que a gente volta àquele conceito de o que é transtorno de personalidade e o que a pessoa está demonstrando, às vezes, de forma pontual. Aham. Porque acontece, né, com todos nós, situações do dia a dia que a gente faz isso, às vezes, sem pensar, Inconsciente, né? inconsciente, e que todo mundo tem traços, alguns traços de personalidade. Então, algumas pessoas podem ter traços mais borderline, traços mais narcisista, não quer dizer que ela tem o transtorno em si, Uhum. tá? E da mesma forma ali, traços antissociais também podem acontecer. E isso não é o fim da linha, digamos assim. Para alguns casos, aí a gente coloca até a questão do antissocial, né? Suzanne von Richthofen. É um. O doutor acha que ela seria narcisista? Tá mais É para delicado. é um ponto muito delicado, mas a gente vê, nós profissionais acabamos ver como muito como um
transtorno antissocial. O Antissocial. antissocial seria, entre aspas, o psicopata, né, Uhum. que é amplamente divulgado na mídia. A gente consegue notar, né, um antissocial, não consegue notar um antissocial de forma tão simples, porque eles são extremamente ambiciosos em alguns pontos e eles Uhum. têm essa empatia freada. Então, é muito difícil, raramente também, um antissocial ele vai procurar uma ajuda como psiquiatra. E ele demonstra, às vezes, através de alguns paradoxos, né, que a gente percebe, né, durante a avaliação, de que há incongruências na expressão de afeto dele, de Uhum. humor, naquilo com que ele fala. E a empatia, né, a capacidade do sujeito de sentir o outro e não somente sentir, mas como ter a vivência, o campo de visão da outra pessoa, isso é corrompido, né, no transtorno antissocial, né? Uhum. Então ele não consegue se dirigir de uma forma adequada, só que existem diferentes contextos. Existe aquele antissocial que é extremamente inteligente, ardiloso, e que ele pode até mimetizar alguns sinais ali de empatia, só que ele está fazendo isso para benefício próprio. Tá? Ele não está Uhum. pensando, de repente, na pessoa que ele está se dirigindo. Ele está se referindo a ele. Uhum. E isso pode passar despercebido durante décadas, e nem sempre um antissocial vai evoluir ali para contextos, né, como a Suzane, mas a gente acaba vendo no dia a dia pessoas que têm traços ou que se comportam de forma semelhante. Na questão da Suzane, assim, é muito curioso porque a gente sabe que teve aquele processo de achar o culpado, né, do que aconteceu, assim, Uhum, dos assassinos, e é, tem uma entrevista que ela dá e fala da mãe dela, e ela fala que adorava a mãe dela, que era uma sim. pessoa tal, e é muito. E aí, às vezes, ela estava numa situação, por exemplo, nessa entrevista, com um aspecto mais amigável, mais amoroso. Só que aí, de repente, quando sai dessa situação, você percebe ela com uma expressão facial mais neutra Uhum, e mais fria. Você percebe que ela acaba transparecendo uma coisa bem neutra, assim, no, do que eu já vi, assim, do dia a dia dela, uhum, uma coisa neutra para quase apática. Não é de ter muitas expressões. E as situações de muitas expressões faciais são situações que exigiram dela uma entrevista, uma exposição, onde uhum. ela precisou meio que se mostrar mais empática ou mais amigável. Sim, isso esbarra muito na questão também da vestimenta que ela adota, por exemplo, na entrevista lá atrás do Gugu, né, de que ela estava, se não me engano, com uma roupa branca, o cabelo também como se fosse uma menininha inocente, o tom de fala, mas que em alguns pontos a gente vê que essa transmissão do afeto, ela é corrompida. Então, ela tenta colocar ali uma singularidade sobre o caso, mas de repente ela entra numa expressão facial ou numa fala um pouco mais incongruente. Isso chama atenção. E também o antissocial, ele vai procurar se relacionar ali com pessoas que vão dar a oportunidade dele conseguir benefícios próprios. Então,
como está muito bem divulgado, né, atualmente. Sandrão, né, que ela tinha o relacionamento, até a própria entrevista do Gugu, a forma com que ela se dirigia, a advogados, né, que tentavam ali puxar isso, mas ao mesmo tempo ela se mostrando de uma figura que ela não é, e isso se destaca porque ela, dentro da cadeia, né, dentro da prisão, ela fez vários relacionamentos e como se fosse uma pessoa maravilhosa, Uhum. né? Isso naquele contexto. E que as pessoas ali que estavam próximas a ela, apesar de saberem sobre a história, de repente se deixavam permear. Isso é a questão da manipulação, né, do jogo, da estratégia Uhum. que alguns antissociais podem aí adotar. E existe também a questão do antissocial estelionatário, né, de aquele mais escrachado, aquele que faz comportamentos mais rudes, mais agressivos, de forma direta. Esse é o que chama a atenção. Uhum. Mas o inteligente, às vezes, passa muito despercebido, né? E existe aí vários contextos, né? E puxando também para a genética, né? Isso tem um certo grau de hereditariedade, né? Para alguns transtornos Uhum. mentais. E eu te diria, até te perguntaria, você acha qual transtorno de saúde mental, qual transtorno psiquiátrico é mais herdável geneticamente? Aí você me pega, assim, eu não teria uma referência, assim, para poder falar. Uhum. Por incrível que pareça, transtorno por uso de substâncias psicoativas. Isso envolve álcool, tabagismo, dentre outras drogas. Então, assim, quer dizer que uma pessoa que ela tem um vício, essa característica seria mais facilmente herdada dos pais? Sim, e Ah, também colocando não somente a questão da genética, mas também do ambiente. Por quê? Essa pessoa que tem algum vício, é muito provável que na família, por questão genética, ela vá estar no contexto de fumantes, etilistas, uhum, usuários de substâncias e entra na questão do ambiente. Se essa pessoa, vamos colocar um exemplo prático. Um filho adotivo, os pais eram dependentes químicos, então ele carrega essa predisposição, só uhum, que eh, os pais biológicos eram dessa forma também, e os pais adotivos, eles têm outra característica, eles não fazem uso de substâncias. De repente, a pessoa, ela não vai ser exposta a isso e não vai adotar ali esse comportamento, esses hábitos e a dependência em si, tá? Mas ela está um pouco mais predisposta. seria mais ou menos como a diabetes, de certa forma. Sim, Tipo, a pessoa ela tem ali uma predisposição, a mãe ou o pai tem diabetes, o filho pode ter, mas não significa propriamente que o filho vai ter diabetes. Ele pode trabalhar de forma preventiva, hábitos uhum, saudáveis, atividade física, alimentação saudável e passar a vida toda sem ter diabetes. sim, Mas tem uma certa facilidade ali para possibilidade, né? sim. E isso, você enganchou um tema interessante que entra dentro da psiquiatria, intermediando com aspectos clínicos comórbidos do paciente. Uhum. Existem algumas comorbidades
que, quando não bem tratadas, elas vão repercutir invariavelmente na saúde mental e até no desenvolvimento de transtornos mentais agudos e crônicos. Um exemplo bem comum, né, que pode chegar. Paciente, mulher, às vezes ali próximo da menopausa, começa a apresentar intensa queda de cabelo, muita anergia, né, dificuldade ali daquela energia diária, a hipobulia, que a gente fala, e distúrbios relacionados ao sono, que ela se sente sonolenta durante o dia todo, e de repente já aconteceu de olhar exame físico, bater o olho na pessoa, pescoço. O que? Isso O que no lidando pescoço que eu com não peguei? o pescoço, a parte da tireoide. Ah, tá. Isso, assim, um extremo, né, que já chegou casos de que a pessoa, ela estava com visível aumento da tireoide. Uhum. E fui lá, posso dar uma olhadinha e eu palpar, né? Por isso que a gente, como psiquiatra, nunca deve abandonar nossos conceitos clínicos, né? Que antes de sermos psiquiatras, somos médicos, né? E a gente tem que estar atento a isso. E a paciente, no caso, ela tinha um hipotireoidismo, e o hipotireoidismo ele gera uma lentificação mental, parece muito um transtorno depressivo, ou se a pessoa tiver um transtorno depressivo, ele vai se agravar com o hipotireoidismo, tá? E existe também o contrário, né, do hipotireoidismo, que seria o hipertireoidismo, que ele vai ter uma manifestação sintomática que às vezes o paciente ele vai chegar no psiquiatra, isso eu também já peguei, só que em outro caso, né, um paciente na casa ali dos 20 anos de idade, já tinha passado por 3 psiquiatras e muito ansioso, estava tomando já medicação de forma até abusiva, né, colocando aqui o clonazepam, estava tomando alprazolam e já tinha experimentado como psiquiatra usar o estalopram, outros fármacos aí adequados, porém ele não tinha sucesso, não tinha êxito ali no tratamento. E detalhes, né, da manifestação comórbida da pessoa que chamaram a atenção, né? Então, o paciente estava sudoreico, magro, dependendo da forma com que o hipertireoidismo ele se manifesta, a pessoa pode estar entrando num estado de tireotoxicidade, né, porque a tireoide está liberando muito hormônio, e isso vai repercutir até nas faces da pessoa. Então, o olho da pessoa ele tende a estar um pouco mais, fugiu a palavra, um pouco mais saltado, digamos assim. A expressão facial muda, às vezes a pessoa tem tremores, alterações de sono, que nós, psiquiatras, também temos que fazer diagnóstico diferencial no transtorno de ansiedade. Às vezes os dois estão sobrepostos, mas tratando a parte clínica, e isso através de uma conversa, da prospecção de dados através da anamnese, que é a história médica, a gente consegue obter isso de uma forma rápida e até o exame da pessoa sair para a gente sentir. No caso desse adolescente, por exemplo, eu consegui palpar um nódulo de tireoide que ele estava, ele era bem magro, e eu não sou especialista em endócrino, tal, mas era um caso um pouco mais aberrante que estava me chamando a atenção, e ultrassom de tireoide aí encaminhei para o endócrino, veio ali constatado. Então, são essas nuances que a gente tem dentro da psiquiatria que se correlacionam
com as comorbidades da pessoa. Eu poderia citar aqui uma infinidade delas. Um exemplo também muito legal. Uma parcela de pacientes que eu gosto de trabalhar bastante, que são os idosos. Às vezes, a gente pega no consultório, né, e, às vezes até contexto de internações psiquiátricas, idosos que estão um pouquinho mais esquecidos, desorganizados, e que, de repente, isso começou, né? A queixa, às vezes, acaba sendo da família, e o profissional de saúde mental, ele vai ter como abordar isso de uma forma para excluir causas orgânicas, que a gente fala. Então, isso pode variar desde uma anemia, uma comorbidade desregulada, uma diabetes desregulada, uma função tireoidiana desregulada, às vezes também, que acaba sendo comum, e não somente, né, um déficit de vitamina B12, déficit de vitamina D, entre outros fatores. E quando a gente começa o tratamento, às vezes repondo e sabendo também as origens, né, desses déficits, né, por que essa pessoa está tendo essa anemia? Por que essa pessoa está tendo esse déficit? É da alimentação? É de algum problema de estômago que impede essa pessoa de absorver adequadamente a vitamina B12? Por isso que a gente tem que adotar uma formulação de B12 específica para esse paciente, que ele vai conseguir absorver essa vitamina de uma forma mais eficiente, que não passa pelo estômago. Esse paciente está tendo algum sangramento oculto, está justificando essa anemia, que pode estar afetando a parte cognitiva. Isso tudo é abordado dentro da história médica. E antes de qualquer exame, a gente já consegue ter pistas. O que gera um problema muito grande, e isso é amplamente divulgado nas mídias, exames excessivos, onerosos, e às vezes o paciente chega espontaneamente, já fez ali mais de 50 exames, dos mais diversos, e que não teria necessidade alguma. Às vezes pode acontecer até de vir algum exame que está fora da faixa e de repente ser uma questão de erro laboratorial. A pessoa não está expressando clínica, psiquiátrica, clínica a favor de alguma questão orgânica vinculada àquilo. Um exemplo, que a gente pouco pede, né? E isso está associado a determinadas profissões. Já chegou paciente com, doutor, eu estou com uma carência de cobre no corpo. Cobre, ele é responsável ali por algumas questões, mas de repente a gente poderia pedir esse exame num paciente que trabalha numa mineradora, né, que ele está muito mais suscetível a esse cobre, que às vezes poderia estar em excesso, assim como outros minerais, que também, em última instância, né, pode evoluir com uma neurotoxicidade e manifestação de sintoma psiquiátrico. Puxando mais um gatilho aí, mais um gancho para essa questão clínica que a gente tem que ficar muito atento. E eu trabalho tanto em consultório como também em atendimento hospitalar. Usuário de substâncias psicoativas, o crack. Muitas das vezes a pessoa, para acender o cachimbo, isso já vi casos desde de pacientes, pessoas em situações de miséria, pessoas em situações de rua, mas também pessoas com a questão financeira mais bem resolvida, de fazer o cachimbo, às vezes, de uma forma metálica, né? Uma latinha, às vezes papel alumínio. Isso tudo entra através ali das vias respiratórias, gera prejuízo pulmonar, porque aquele metal
ele não vai ser tão excretado facilmente, e com o passar do tempo, o crack por si só, ele vai gerando um prejuízo a longo prazo para a pessoa, mas a gente também tem que pensar, será que essa pessoa ela está com algum prejuízo também por conta de exposição a metal pesado, pensando nesse caso do crack? Uhum. O que eu estou querendo dizer é que a psiquiatria ela é uma área extremamente rica de associações que a gente pode lançar mão para determinados contextos do paciente. Eu me sinto extremamente incomodado quando um paciente chega e fala, doutor, eu estou depressivo, eu quero um remédio e tal, esse remédio ele não funciona, já tentei vários, não seria questão de incômodo próprio, mas você já foi escutado? Você já recebeu uma terapia adequada, um profissional adequado que entenda essas esferas? O que você gosta e o que você percebe que parou de acontecer na sua vida? Qual foi um evento crítico? Tem consultas de pacientes que realmente acaba virando a chave. Um exemplo, alguns exemplos práticos, né, que eu já tive, quando eu trabalhava no NASF, em Jundiaí, eu estava num impasse em relação à dúvida diagnóstica de uma paciente jovem, Uhum. e ela era musicista, e cantava angelicalmente. Eu não vou falar o nome dela, obviamente, mas falei, já que é um recurso que eu vou adotar, eu queria que você cantasse uma música que vai expressar o que você sente, a letra, eu quero a letra, o tom de voz, da forma que você se sentir o mais ouvida possível. E ela me cantou uma música da Maria Bethânia. Não me lembro a música, mas era extremamente associada. Isso me deixa um pouquinho emocionado, porque foi um dos casos mais maravilhosos que eu já vi na minha vivência com pacientes. Uhum. Ela cantava de uma forma angelical, expressando toda aquela bagagem, todo aquele sofrimento que estava envolvido e que eu chorei junto com a paciente. Falei, olha, a gente tem várias camadas aí, mas através desses segundos que você cantou para mim, isso me norteou de uma forma absurda. Fez sentido para você? Esse é o tipo de pergunta que a gente tem que adotar de uma forma muito sensível. Todas as vezes que eu, como psiquiatra, vou adotar temas sensíveis com o paciente, eu peço permissão. E se é congruente aquele momento. Nesse caso, foi maravilhoso. E com base na experiência do dia a dia, a gente vai tendo mais esse feeling, esse tato do que o paciente expressa e do que a gente filtra como profissional Uhum. e retoma. Uma das coisas que eu mais venho percebido, né, de experiência profissional é justamente essa forma terapêutica das perguntas. Isso funciona tão bem quanto uma medicação. Claro que existem vieses ali de gravidade do paciente, às vezes o paciente ele está no juízo crítico da realidade prejudicado, ele próprio não tem insight sobre esse transtorno, sobre esse adoecimento, e é papel nosso e de uma equipe multidisciplinar
tentar resgatar esse paciente assim que ele recuperar, estratégias de, olha, isso pode acontecer novamente, mas eu gostaria que você adotasse tais medidas e procurar ajuda a partir desse momento. Isso é um trabalho longo, não é do dia para a noite, e a gente respeitando as limitações do paciente. Quando envolvem questões muito sensíveis, aí, como agressões, estados psicóticos, onde a pessoa sai fora da realidade, do contexto em que ela vive, alucinações auditivas, dependendo também até risco de vida para ela, aí no caso do suicídio, né? Uhum. De que forma que a gente vai percebendo isso ao longo da avaliação, de repente a gente tem que adotar medidas um pouco mais extremas. E o paciente, ele naquele momento não pode compreender, porque ele está enviesado ali pela essa falta de crítica própria do adoecimento, da gravidade. E cabe a nós, profissionais, aí, psiquiatras, em determinados contextos, alinhado com a família, fazer internações de forma involuntária. É sofrido para o paciente? É, só que é necessário. Porque o paciente, à medida com que ele vai resgatando esse insight, aprimorando, Uhum. ele vai conseguir elaborar estratégias para que quando ele comece a perceber alguns sinais de adoecimento, ele busque ajuda imediatamente. Isso é tão importante quanto a adesão medicamentosa. E trabalhar isso com familiares e pessoas próximas ao paciente. Importante. Doutor, eu queria agradecer pela presença, pela entrevista, pelo bate-papo. É, a gente, eu convido o doutor para a gente fazer um novo podcast para falar sobre mais coisas. Claro, tem muita É coisa. muita coisa, é muito assunto, dá muitos temas e é muita coisa que precisa ser falado, né? Que é essencial. Queria te agradecer. Obrigado. Obrigado você. E a gente retoma depois para falar mais sobre o assunto. Muito Perfeito. obrigado.